Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar aqui a terceira e última parte do nosso livro, Mentalidades do Deserto. A introdução, eu vou começar a falar da introdução, ela é breve, e depois a gente já entra no capítulo 16, que é o primeiro capítulo dessa terceira parte, tá? É apenas jornada de 11 dias a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia, na fronteira de Canaã. E assim Israel levou 40 anos para atravessá-la. Deuteronômio 1:2. O povo de Israel vagou sem rumo no deserto por 40 anos, fazendo uma jornada que era, na realidade, de 11 dias. Por quê? Foram seus inimigos, circunstâncias, provações ao longo do caminho ou algo inteiramente diferente que os impediu de chegar ao destino? O que será que impediu? Né? Olhando para essa situação, a gente tem uma revelação aqui, né, que vai ajudar muito. O Senhor diz: os filhos de Israel gastaram 40 anos no deserto fazendo uma jornada de 11 dias, porque eles tinham uma mente de deserto. O que é ter mente de deserto? Né? Em Deuteronômio 1:6 fala: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante havereis estado nesse monte. Não deveríamos olhar para os israelitas com surpresa, porque nós temos essa mesma... nós faríamos a mesma coisa. Nós temos isso também na nossa mente. Nós nos mantemos andando em volta de uma mesma montanha em vez de fazer progresso. Porque o resultado é que levamos anos para experimentar vitórias sobre alguma coisa com a qual poderíamos e deveríamos ter lidado rapidamente. Penso que o Senhor está nos dizendo a mesma coisa que ele disse para os filhos de Israel. Tempo bastante haveis estado nesse monte, é hora de continuar. Então você já está muito tempo aí, vamos continuar, acelera, sai do local, anda, prossiga. Mas fixe sua mente e mantenha fixa. Colossenses 3:2. Fixai as vossas mentes alto, né? As coisas mais altas que tem, não nas que estão aqui na terra. Deus nos mostra 10 mentalidades de deserto que os israelitas tinham e que mantiveram no deserto. Esse é um tipo errado de mentalidade. Então foram 10 mentalidades de deserto. Podemos ter mentalidades certas ou erradas. As certas nos beneficiam, as erradas nos machucam e atrasam o processo, né? O nosso progresso. Colossenses 3:2 ensina a fixar a mente e manter fixa. Não é só fixar, é manter fixa. Né? Mentalidades erradas não apenas afetam circunstâncias, mas a nossa vida interior, nossos sentimentos, pensamentos. Algumas pessoas vivem num deserto, enquanto outras são um deserto. Algumas pessoas veem as coisas negativamente porque experimentaram circunstâncias infelizes em toda a sua vida e não conseguem imaginar nada melhor. Há outras que veem tudo como mal e negativo porque essa é a maneira que elas estão por dentro, seja qual for a sua. Uma perspectiva negativa deixa uma pessoa infeliz e sem probabilidade de fazer qualquer progresso em direção à terra prometida. Deus tinha tirado os filhos de Israel da escravidão do Egito, lá no Antigo Testamento, em Êxodo, né? Para irem para a terra que ele havia prometido como herança. Uma terra da qual manava leite e mel. Tinham todas as coisas boas que podiam imaginar. Não teria escassez de qualquer coisa, seria próspero, né? E a maior parte da geração que o Senhor tirou do Egito jamais entrou na terra prometida. Por quê? Se essa foi a direção que ele deu. Eles morreram no deserto. Para mim, essa é uma das coisas mais tristes que pode acontecer com o Filho de Deus. Ter tanto à disposição e jamais ser capaz de usufruir. Agora, nós vamos iniciar o capítulo 16, que fala sobre meu futuro é determinado pelo meu passado e pelo meu presente. Mentalidade de deserto número 1. Gente, essa terceira parte é uma parte mais prática, tá? Anotem os princípios e coloquem em prática mesmo, ajam, tá bom? Orar é oração. Orar mais ação. Só orar não resolve. Ajuda, mas não resolve. Mentalidade 1.
Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29. Os israelitas não tinham visão positiva para a vida deles, né? Eles não tinham sonhos. Não é diferente do que a gente vê hoje. Eles sabiam de onde tinham vindo, mas não sabiam para onde estavam indo. Tudo era baseado no que eles haviam visto e podiam ver. Era uma mente escassa, uma mente curta. Eles só viam areia, deserto. Eles não viam bem. Eles não sabiam ver com o olho de fé, de esperança. Em Lucas 4,18 diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar corações quebrantados, proclamar libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. A autora diz que ela vem de um passado de abusos, né? Cresceu num lar disfuncional, a infância foi cheia de medos e tormentos. Os especialistas dizem que a personalidade de uma criança é formada nos 5 primeiros anos de vida. Minha personalidade era uma desordem. Vivia em simulação atrás de paredes de proteção que eu tinha construído para impedir que as pessoas me ferissem. Estava trancando os outros do lado de fora, mas estava também me trancando dentro. Eu era uma controladora, cheia de medo, e a única maneira que eu podia enfrentar a vida era sentir que estava no controle e ninguém podia me ferir. Como jovem adulta, tentando viver para Cristo e seguir o estilo de vida cristão, eu sabia de onde tinha vindo, mas não sabia para onde estava indo. Sentia que meu futuro seria sempre frustrado pelo passado. E pensava, como poderia alguém que tem um tipo de passado que eu tenho estar algum dia realmente bem? É impossível. Entretanto, Jesus disse que ele veio para curar todos aqueles que estavam doentes, com o coração despedaçado, machucado e ferido, aqueles que estavam esmagados por calamidade. Jesus veio para abrir as portas da prisão e libertar os cativos. Não fiz nenhum progresso até que comecei a acreditar que poderia ser liberta. Tinha que ter visão positiva para minha vida, tinha que acreditar que meu futuro não estava determinado pelo meu passado ou mesmo pelo meu presente. Você pode ter tido um passado miserável, você pode até mesmo estar em uma circunstância negativa e depressiva nesse momento. Você pode estar enfrentando situações más que parece que você não tem razão real da esperança. Mas digo, seu futuro não é determinado pelo seu passado e nem mesmo pelo seu presente. Adquira uma nova mentalidade, creia que com Deus todas as coisas são possíveis. Lucas 18. Com o homem, algumas coisas podem ser impossíveis, mas nós servimos a um Deus que criou tudo o que vemos do nada. Deu-lhe o seu nada e veja-o entrar em ação. Tudo que ele precisa é nossa fé nele, e ele fará o resto. Não podemos julgar as coisas corretamente pela visão dos nossos olhos naturais. Devemos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir as coisas espirituais. Precisamos ouvir o que o Espírito diz e não o que o mundo diz. Permita que Deus lhe fale sobre seu futuro. Não deixe que outras pessoas falem, deixe que Deus fale. Encorajo a estudar essa passagem que eu vou ler agora cuidadosamente, tá? Observando como esse povo era negativo. Então, vou ler aqui para vocês. Em Números 14, 2 a 3. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Então, olha só como era negativa essa mentalidade. As pessoas se queixavam, estavam prontos para desistir, preferindo voltar à escravidão e continuar através do deserto até a terra prometida. Na verdade, eles não tinham um problema. Eles eram o problema. Né? E os maus pensamentos produzem más atitudes. Números 20, continuando, né? Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Então eles ficaram contra, né? E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando espiaram nossos irmãos daquela praga perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto
para morrermos aqui, nós e nossos animais? É fácil ver, por meio das palavras, que os israelitas não estavam confiando em Deus de maneira alguma. Estavam confiando em quem? Moisés, ali em pessoas. Eles tinham uma atitude negativa de fracasso, decidiram que iriam fracassar antes mesmo de começarem, né, a prosseguir ou ter um diálogo, né? Eles exibiram uma atitude que veio de uma mentalidade errada, mas atitudes são fruto de maus pensamentos. Atitude errada vem do pensamento errado. Lembra que eu falei do pensamento? Quando você tem um mau pensamento de uma pessoa, a sua atitude para essa pessoa vai ser errada, né? Então vamos mudar a mentalidade. A falta de atitude e gratidão. Números 21, continuando. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente, deprimido, desencorajado, sabe? E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto onde não há pão e nem água? E a nossa alma está em fastio desse pão vil, né? Está desprezível, já está insubstancial, não dá mais para sobreviver. E aí, juntamente com outras atitudes, mas que já vimos nos versículos anteriores, nessa passagem vemos a evidência dos israelitas de uma tremenda falta de gratidão. Os filhos de Israel simplesmente não poderiam deixar de pensar sobre o lugar de onde tinham vindo e onde tinham ficado no tempo suficiente para chegar onde estavam indo, né? Teria ajudado se eles levassem em consideração seu patriarca Abraão. Ele passou por algumas experiências desapontadoras em sua vida, mas não permitiu que elas afetassem o seu futuro de forma negativa. Abraão conhecia os perigos de viver em luta. Portanto, ele disse a Ló que eles precisavam se separar para andar em amor e assegurar-se de que não havia luta entre eles no futuro. Abraão permitiu que seu sobrinho escolhesse o vale que queria primeiro. Ló escolheu o melhor, Vale do Jordão, e eles se separaram. Por que Abraão deixou ele escolher? Porque Abraão sabia onde estava a unção estava com Abraão. Ló podia ir para o melhor lugar do mundo. O Abraão poderia ir para o pior lugar do mundo, mas ele tinha uma diferença, ele tinha Deus, ele tinha a unção. Ló nada tinha até que Abraão o abençoasse. Pense que na atitude de Abraão poderia ter sido, mas escolheu não ter. Ele sabia que se agisse adequadamente, Deus tomaria conta dele. Então, levante os olhos e veja. Em Gênesis 13, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os seus olhos e olhe desde onde está para o monte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que está vendo, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Então ele obedeceu, né? Abraão obedeceu com muita gratidão, levantou os olhos e viu além do que aquilo estava mostrando. Essa passagem revela que Deus queria que Abraão olhasse para cima, então as coisas do alto, do lugar onde ele estava para o lugar que Deus queria levá-lo, mesmo que ele se encontrasse em circunstâncias menos desejáveis, né, depois da separação do sobrinho. Abraão teve uma atitude sobre a situação e, como resultado, o diabo não poderia impedir a bênção de Deus para ele. Deus lhe deu ainda mais possessões do que ele tinha antes da separação e o abençoou poderosamente de todas as maneiras. Eu encorajo vocês a olhar positivamente as possibilidades do futuro e começar a chamar à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Romanos 4,17. No Romanos 4,17 diz isso, né? Traga à existência o que não está ainda visível aos nossos olhos, o que não existe ainda. Né? Como uma profetização aqui. Profetizem na vida de vocês. Pense e fale sobre seu futuro de forma positiva, de acordo com como Deus tem colocado em seu coração. Quando alguém perguntar, você está bem? Mesmo que você esteja arrasado no chão, acabado. Estou bem. E vou ficar melhor. Né? Então, isso você já está profetizando algo que vai acontecer de positivo na sua vida. Pense e fale sobre seu futuro de forma positiva, de acordo com o que Deus tem colocado no seu coração e não de acordo com o que você viu no passado ou até mesmo que está vendo nesse presente. Mesmo algo ruim que aconteceu, mesmo coisas ruins que estejam acontecendo, volte o olhar para o alto, volte a falar positivamente das pessoas sobre a sua vida. E fiquem com Deus.
Esse foi o capítulo 16.